Oi, começando mais uma proposta de renovação da mente. Eu sou o Rodrigo Fernando Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Já estamos aqui na parte número 8. Hoje vamos ler Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, capítulo 5, versículo 9, depois do versículo 15 ao 17, e finalmente capítulo 6, versículo 12. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e fazer o bem a quem ouve. Lembra quando Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio? Então precisamos fazer esse exame de consciência. Olha só a psicologia aqui, mais uma vez, em sintonia, em concordância com a espiritualidade sadia, não é? Autoconhecimento, exame de consciência. O que está saindo da minha boca? O que está saindo da sua boca? Maledicências, reclamação, resmunguice, palavrão, coisas maliciosas? Não, basta, chega. É que Paulo está dizendo aqui: de vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e fazer o bem a quem ouve. O ser humano, quando acumula frustrações, ele desabafa. Uma das características do desabafo é o exagero. Saem muitas palavras feias, não é? O que fazer para evitar? É não acumular mágoas, não acumular frustrações, não no sentido de que temos poderes de modificar as circunstâncias, não, mas quando as circunstâncias não são favoráveis, nós temos a oração, a meditação, uma caminhada, uma saída, um passeio, um silêncio, conversar com alguém que vale a pena. Isso vai nos desintoxicando da iniciativa de maldizer. Procedei como filhos da luz. Ficai bem atentos à vossa maneira de proceder, não como estúpidos, mas como sábios, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. O ser humano está cheio de vontades, né? Às vezes acerta, às vezes não. Então é preciso discernir a vontade de Deus. Para isso, mais uma vez, temos a oração, a meditação, a contemplação, o diálogo com boas pessoas, fazer silêncio. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vencemos essa batalha, mais uma vez, pela oração, pela meditação, tá vendo? A recomendação é a mesma. O ser humano está muito preocupado em esticar a cara, ficar parecendo com plástico, um boneco, um ventríloco, muita plástica, muito cosmético, e está se esquecendo de cuidar da mente, de cuidar da alma. Por isso sente tanto vazio existencial, por isso se deprime tanto, por isso tanta ansiedade. Pois é. Agora, Hebreus, capítulo 10, versículo 39, depois capítulo 12, versículos de 1 a 2, capítulo 4, aliás, continua ainda no capítulo 12, versículos de 4 a 7 e depois o versículo 14, tá bom? Nós não somos desertores para a nossa perdição, perseveramos na fé
para preservar a vida. A fé é uma força psicológica quando praticada. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. É que é? Deixemos tudo de lado. O que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Tá vendo? A recomendação é para nos distanciar daquilo que é ruim, ficar longe. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Os olhos fixos em Jesus, porque se nós nos distrairmos, nós vamos, sem perceber, nos distanciando, e quanto mais distantes, mais doentes. Por isso que o autor de Hebreus está dizendo: mantenha o olhar fixo em Jesus. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. As repreensões divinas existem para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. Claro, ninguém gosta, né? Mas essas correções são necessárias. É para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha isso, é muito sério isso. Sem a nossa santificação, não veremos Deus. Santificação é pura psicologia. Santificação é exame de consciência, é autoconhecimento, é autocontrole, é aperfeiçoamento pessoal, é renovação da mente. E para encerrar hoje, carta de São Tiago, capítulo 1, versículos de 14 a 15, depois o versículo 22, na sequência capítulo 4, versículos de 7 a 8, e por último o versículo 17. Cada qual é tentado por seu próprio desejo, que o arrasta e seduz. Muita gente anda colocando a culpa nos demônios, né? Ah, foi o demônio. Ah, foi o demônio. Foi o demônio. Peraí. Nem tudo é o demônio. Olha o que Tiago está dizendo. Cada qual é tentado por seu próprio desejo, que o arrasta e seduz. Em seguida, o desejo concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Talvez não morte física, pode ser que sim, mas também morte existencial, morte psicológica, adoecimento, perturbação, transtorno mental. Sede praticantes da palavra. Quem é a palavra? No princípio era o verbo, e o verbo... Lembra? A palavra é o próprio Cristo. Então, quando o Tiago está dizendo sedes praticantes da palavra, é para colocar em prática o ensinamento de Jesus de Nazaré. Seja praticante da palavra e não mero ouvinte. Não é só para ouvir, que bonitinho esse ensinamento de Jesus. Não, é para praticar fundamentalmente, essencialmente, para praticar. Sedes praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se você só ouve e não pratica, você criou na tua cabeça uma ilusão, um auto-engano. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui fala do instinto humano, algo da nossa natureza, uma inclinação à concupiscência,
do bicho, do mamífero, mas também não nega a existência do diabo, que se oportuniza das nossas fraquezas humanas. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Quem, pois, sabe fazer o bem e não o faz, é réu de pecado. Portanto, temos o dever de praticar o bem. Abração a todos, até o próximo encontro.